Levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Encontre em nós verdadeiros adoradores, que o adoram mesmo em meio às tempestades, que o adoram mesmo em meio às tribulações e às lutas. Não é porque nessa noite, quem sabe você não está no meio de uma tragédia, no lugar geográfico da tragédia, que você não esteja passando uma aflição na tua vida, você não esteja passando uma dificuldade na tua vida. Mas o segredo é esse que vocês vão cantar mais uma vez agora. Eu te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Vai, irmã, canta, igreja, vai. Não importam assim. Essa é a tua igreja, Senhor. Esse é o teu povo, Senhor. Somente a ti, Jesus. Diga, eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia, meu irmão. Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. E o Juan vai colocar outro texto aqui para mim na tela. Ele vai colocar João 16:33. Se todos os irmãos procurem 2 aos Coríntios, capítulo 4. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar, irmão. Eu estou tomado por um espírito de temor. Meu corpo chega a estar tremendo. Oh, Espírito Santo. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Deixa marcadinho o capítulo 4. Enquanto isso, deixa a tua Bíblia aberta. O Rua vai colocar para mim aqui
João 16:33. Glória a Deus. Antes de ler o texto, deixa eu ler outro texto que eu escrevi hoje, bem rapidinho. Neste tempo de tragédias, perdas e danos irreparáveis, nós precisamos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E o melhor para tudo isso é a palavra de Deus. Ela é e tem resposta para tudo. Nesse momento existem profissionais e pessoas vocacionadas para todos os setores. Existem também voluntários, os que animam, os que oram, os que doam, os que atrapalham, os que criticam. Enfim, nesse momento aparece todo tipo de criatura. Mas o importante para nós, como igreja, é cada um dar o melhor de si nesse momento. Assim como o corpo precisa de alimento, de água e de roupas, a alma precisa de uma palavra, da palavra de Deus. Se não pode faltar o sustento do corpo, que cedo ou tarde irá perecer, também não pode faltar o sustento da alma, que é eterna. Amém? Glória a Deus. Só Deus sabe, irmãos, de ontem para cá, o que passa dentro da minha cabeça. Por que da sua, pastor? Porque é eu que tenho que pregar. Porque é eu que tenho que dar uma direção para mais de 60 pessoas aqui. E consequentemente para suas famílias, se alguém assim deseja. E orando a Deus e buscando a Deus e pedindo para Deus uma direção. Ser o que o teu povo precisa ouvir nesse momento. O que o teu povo precisa receber nesse momento. E o Senhor disse para mim, eles precisam receber o alimento da alma. Se cada um tem sua função, se os bombeiros estão lá resgatando, se a polícia está trabalhando, se os voluntários estão trabalhando, eu preciso colocar fé em vocês. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Porque portador de más notícias tem um monte, não é? Portador de más notícias tem aos montes por aí. Algumas verdade, a maioria é verdade, nós estamos vendo. Algumas outras não tão verdade. Mas acima de tudo precisamos fortalecer a nossa fé, irmãos. Não é momento do pastor ensinar você a ser solidário. O momento é de ser solidário. Você tinha que ter aprendido antes. Amém? O momento é de te ensinar a ter fé em meio à aflição. Ensinar a ter fé em meio à tribulação. E pela misericórdia de Deus, eu quero compartilhar contigo o que Deus colocou no meu coração hoje, para que você saia daqui animado. Eu estou animado, só que eu estou meio fanho, meio, né? Mas no espírito a gente está animado. Eu quero que você saia daqui animado. Quero que você vá animar outras pessoas. Você vai animar outras pessoas que estão em dificuldade, estão passando problemas infinitamente maiores nesse momento. Mas nós precisamos para isso estarmos alimentados e cheios da presença de Deus. Amém? Você me perdoa o pastor funga-funga hoje aqui. Mas presta atenção naquilo que eu vou falar. Aleluia. João 16:33 diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Como e por que ter bom ânimo em meio às aflições? Porque uma coisa é nós lermos o texto, uma coisa é nós ouvirmos o texto. Outra coisa é como proceder em meio à aflição. É como proceder em meio à angústia, em meio à dificuldade. E o que Deus me deu nessa noite é como nós vamos fazer isso
por que nós temos que fazer isso. Ter bom ânimo em meio às aflições. Eu tomei todo o cuidado para não colocar nenhuma opinião pessoal aqui, para não colocar nenhum testemunho pessoal aqui, para ser Bíblia pura na tua vida nessa noite. Porque é só a palavra de Deus que levanta o necessitado. E agora tu vai acompanhar na tua Bíblia o que está escrito, já que nós vamos saber como e por que ter bom ânimo nas aflições. A Bíblia nos dá essa resposta. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Versículo 16 diz o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Glória a Deus, irmão. Continua com a tua Bíblia aberta para tu acompanhar, e às vezes que eu vou citar esse texto, porque na vida do crente as aflições têm um propósito. Vou repetir, na vida do crente as aflições têm um propósito. Eu repito, não é o assunto desta noite, embora estejamos no meio de uma tragédia. Só que quando não acontecia essa tragédia, ou daqui a pouco ela vai passar e a gente sabe que vai ficar marcas e vai ficar muita coisa para trás, mas também tem outras aflições. A maioria de nós foi uma aflição que nos trouxe a esse lugar. Foi uma aflição que nos levou para Jesus. Só que agora nós somos crentes, agora nós somos filhos de Deus. E essa palavra é para todo filho e filha de Deus nesta noite. Que as aflições têm um propósito. E o propósito, segundo o texto que nós lemos, do versículo 16, o primeiro deles é não desfalecer. O que é desfalecer? É fraquejar. É não fraquejar em meio às tribulações. É não fraquejar em meio às aflições da sua vida. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena. Ah, pastor, mas não é bem assim. Só se a Bíblia não for mais a palavra de Deus. Só se a Bíblia não for mais a palavra de Deus. Não estou diminuindo a dor de ninguém. Quem sou eu para isso? Estou apenas citando palavras do Senhor Jesus. Estou apenas citando palavras da Bíblia Sagrada. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós temos a nossa irmã lá na igrejinha, a irmã Ananias, a irmã Nica, está acamada. A água quase entrou na parte de cima onde elas estavam, a parte de baixo tapou tudo, vocês viram? E a irmã disse para as filhas assim: ó, vamos almoçar, porque se nós morrer eu vou encontrar Jesus de barriguinha cheia. Aleluia! Essa é a fé que nós temos que ter. Imagina se ela começa a desesperar todo mundo e apavorar todo mundo. Crendo, firmada em Cristo, firmada em Deus. Então, pastor, mas não é bem assim. Só se a Bíblia não for mais a palavra de Deus. Só se a Bíblia não tiver mais efeito na sua vida. Só se a Bíblia não tiver mais efeito na minha vida. A Bíblia está falando aqui, essa palavra, esse texto está falando aos cristãos, aos filhos de Deus, aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são ou deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, ainda que o cenário seja terrível, desanimar nunca é a resposta. Nunca é a resposta. E o apóstolo Paulo diz aqui: não desfaleçam, não fraquejem, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a parte externa, o natural nosso, dia após dia vai se corrompendo, mas o nosso homem interior precisa ser renovado todos os dias.
Amém? Então o propósito da aflição é não desanimar. Eu te pergunto, quem é que desanima quando não tem aflição? Se não tem aflição, se está tudo bem, se não tem falta de nada, vai desanimar por quê? Agora, quando nós estamos aflitos, o propósito da aflição é permitida pelo Senhor, é que não desfaleçamos, é que não fraquejemos em meio às batalhas. Diga glória a Deus. Outro propósito em meio à aflição é não focar no que se vê. Por que não focar no que se vê? Porque aquilo que se vê é passageiro, a Bíblia está dizendo. Aquilo que se vê vai passar. Infelizmente, irmãos, ou felizmente, porque eu quero que a igreja seja arrebatada, que a gente se encontre com Jesus nos ares. Mas quem sabe em tragédias que aconteceram há 5 anos atrás, alguém disse, nada pode ser pior do que isso, né? Mas 1 ano depois aconteceu pior. E aí alguém falou a mesma coisa, não, pior que isso não pode ficar. E aí aconteceu pior. Eu preguei outro dia, espero que vocês tenham escutado sobre as dores de parto, sobre o princípio das dores, cada vez vai ser mais constante, cada vez vai ser mais intenso, os sinais da volta de Jesus. E nós precisamos estar fortalecidos na fé e olhando para as coisas que são do alto e olhando para as coisas que são eternas. A Bíblia nos orienta a não colocar coisas más diante dos nossos olhos. Mas vamos fazer um exercício, eu e tu aqui, ninguém vai ficar sabendo. Nesses últimos 3 dias, esses últimos 4 dias, quantas horas nós ficamos olhando notícia e quantas horas nós ficamos diante da nossa Bíblia? Eu falo por mim mesmo. Quantas horas eu fiquei olhando notícia? Quantas horas eu fiquei procurando canal de notícia na televisão? Aí se não tinha na televisão, procurava na internet para saber o que estava acontecendo. Não é errado saber o que está acontecendo, precisa saber o que está acontecendo. Porém, quando eu preparava essa mensagem, porque a espada que corta para aí, ela corta para cá também. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me lembrou quanto tempo eu passei diante da minha Bíblia nos últimos 3 dias. Quanto tempo eu passei diante da minha Bíblia nos últimos 4, 5 dias. Nós preferimos focar e olhar para as coisas e não se trata aqui de se fazer de cego, irmão. Não se trata aqui de não ver as coisas, não é isso. O crente não pode ser alienado, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que saber das notícias. Mas o exercício que eu quero fazer contigo é esse. Quantas horas diante das notícias e quantas horas diante desse livro, dessa Bíblia, dessa palavra de Deus nós passamos nos últimos dias? É sinal que nós estamos focando nas coisas desse mundo. É sinal que nós estamos priorizando as coisas desse mundo. E o que passa disso é desculpa esfarrapada. Repito, ninguém pode ser alienado. Crente alienado é a pior coisa que tem. Não sabe nem o que está acontecendo na vida. Eu até televisão olhei nesses dias. Nem televisão eu olhava mais há anos. Esses canais abertos aí. Já me arrependi. Mas em Bíblia e palavra de Deus. Porque a Bíblia é que nos dá esperança. É a Bíblia que nos dá esperança, irmãos. Amém? Sabe o que passava na televisão nesses dias? Um devasso vestido de mulher e uma idosa se rebolando em cima de um palco. Isso é o que passava na TV nesses dias. E aí às vezes a gente reclama, o mundo, como é que está? O mundo está sendo o mundo, o que falta é a gente ser crente. O que falta é a gente abrir a nossa Bíblia e olhar para ela, e ler ela, e praticar ela, e viver ela. Focar nas coisas que são eternas. Diga glória a Deus. Eu vim pregar para os filhos de Deus hoje, irmão. Se focar nas coisas que são eternas está ruim para os filhos de Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Não desfalecer, não focar naquilo que está diante dos olhos somente. Isso aqui é o propósito da aflição. O propósito da aflição é quando a gente está no deserto, que a tendência é orar mais, é buscar mais, é se converter mais, é ou não é? Eu estava meio relapso na leitura da Bíblia, eu estava meio relapso na minha vida de oração, eu estava meio relapso no meu devocional com Deus, mas agora eu estou todo arrebentado, eu vou ter que correr para Deus. Por que Deus permite determinadas aflições?
Não sou leviano e não serei leviano de dizer que Deus quer e tem prazer naquilo que está acontecendo hoje. Mas eu tenho certeza que Deus está sacudindo o nosso estado. Eu tenho certeza que Deus está nos sacudindo. Hoje é uma enchente em um lugar, hoje é uma tragédia em outro lugar, amanhã é aqui. Ah, pastor, está repreendido, vai repreendendo, amém. Quanto mais demorar, né, a gente fica mais à vontade, mais tranquilo. Mas não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Se tem um povo idólatra, é o povo gaúcho. Se tem um povo orgulhoso, é o nosso povo, irmãos. Outro propósito aqui, ó, das aflições. Renovar o homem interior. O tempo da aflição tem o propósito de nos fazer buscar a Deus. Aleluia. Às vezes nós ficamos irritados porque não temos energia, não temos internet, não temos gasolina. E claro que tudo isso é ruim, porque é a necessidade que a gente tem, a gente se acostumou com isso. A gente precisa da internet para se comunicar, precisa do carro para andar, precisa de todas essas coisas. Mas nessas horas deveríamos refletir sobre como deveríamos usar a falta de tudo isso para renovarmos a nossa fé, buscando o Senhor, em vez de ficar só na expectativa de que tenhamos os nossos confortos de volta. Outro dia eu escutei um testemunho de um pastor muito conhecido, ele falando: a forma que Deus teve de me dar uma chacoalhada e fazer eu ler a minha Bíblia foi eu parar doente numa cama de hospital e ficar meses dentro daquele lugar sem poder ter um celular, sem poder receber uma visita. A única coisa que eu tinha naquele quarto era a minha Bíblia e o Espírito Santo comigo. Sou eu que estou dizendo, alguém que testemunhou da própria vida. Então às vezes tem que acontecer uma chacoalhada em nós para a gente se dar de conta que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Como eu falei no início, não é tempo de você aprender a ser solidário, é tempo de você praticar aquilo que você já aprendeu, a solidariedade que você já carrega consigo, porque você tem o Espírito Santo em você. Mas a aflição chegou, a dificuldade chegou, as angústias chegaram e nós temos que saber lidar com isso. E só o Senhor pode nos ajudar. Nós não temos receita mágica para isso. Cada um quando passa as suas lutas, cada um quando tem as suas perdas, cada um quando tem as suas tragédias. Não adianta eu vir aqui julgar você sobre o que você está vivendo, passando ou fazendo. Eu não tenho resposta, mas a Bíblia tem resposta. A palavra de Deus tem resposta. Diga glória a Deus. E se as aflições têm um propósito, as aflições também têm consequência, irmãos. E a primeira delas está no versículo 17. Porque a nossa leve, momentânea tribulação, diga comigo, momentânea. Amém. Tudo que é momentâneo é porque vai passar. A nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Uma das consequências de passar e viver as aflições desse mundo é que isso produz em nós um peso de glória. A Bíblia diz para nós juntarmos tesouro nos céus. Quem não lembra da passagem do rico e do Lázaro? Todo mundo vai se lembrar da passagem do rico e do Lázaro. Um vivia sendo afligido aqui nessa terra. A aflição era o sobrenome dele, né? Lázaro, o sobrenome dele era Lázaro Aflição da Silva. De tanta aflição que ele passava nessa terra. E o outro era um rico que não tinha falta de nada aqui nessa terra. Mas quando os dois partiram daqui, o que aconteceu? Os papéis se inverteram. Os papéis se inverteram. O que não quer dizer que não possamos ser prósperos aqui nesse mundo, amém? Você pode ser. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas lembra que o contexto aqui é ânimo em meio às aflições.
ânimo em meio às aflições. Aquele que não desanima, que se fortalece em meio às aflições, sabe que terá sobre a sua vida um peso eterno de glória. Aleluia! Sentir a glória de Deus, porque nem é tanto a glória, é a presença, né? Porque a glória, a Bíblia fala, teve um momento que a glória ela foi tanta no templo, a glória de Deus se manifestou de forma tão grandiosa no templo, que ele se encheu de fumaça. A glória de Deus, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus. Nós sentimos a presença de Deus, aleluia. Agora você imagina a glória de Deus para toda a eternidade, a glória de Deus para toda a eternidade. Nós não podemos viver por emoção, embora a emoção seja bom de senti-la, nós temos que viver pela fé. Mas quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, a sensação de alegria, de gozo, de paz, de alívio, um refrigério sobre a nossa alma, eu duvido de alguém que esteja tomado pela glória de Deus e consiga se lembrar de algum problema da sua vida. Quando nós estamos tomados da presença de Deus, nós só queremos aquela presença para nós, não queremos pedir mais nada para Ele. Senhor, eu quero a Tua glória sobre mim, eu quero a Tua presença sobre mim. É o esconderijo do Altíssimo, é embaixo das asas do Senhor, é o lugar onde estamos guardados, é o lugar onde estamos protegidos, é o lugar onde nenhum problema pode tirar nossa paz, é o lugar onde nenhuma doença, nenhuma dificuldade pode tirar a alegria do Espírito que está sobre a nossa vida. Agora você imagina isso e muito mais para toda a eternidade. É a consequência de passar pelas aflições. É a consequência de passar pelas aflições sem murmurar, sem ser incrédulo, renovando o homem interior. É o peso de glória na nossa vida. Já estou quase no fim, mas preste atenção nisso. Outra consequência de passarmos pelas aflições é o renovo espiritual. Por isso não desfalecemos, diz a palavra, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Amém? Uma consequência maravilhosa depois de passarmos pelas aflições é o renovo do Espírito Santo sobre a nossa vida, é o renovo de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Quem é que já foi renovado pelo Espírito Santo aí? Tu lembra a sensação ou não? Ela é indescritível, não tem como explicar, mas a gente lembra como é que é, a gente sabe como é que é. Quando alguns dias tu não sente a presença de Deus, quando alguns dias tu não sente a presença do Espírito Santo, mas daqui a pouco tu é renovado, o Espírito Santo se derrama sobre a tua vida. Isso é uma consequência que vem sobre a vida de todo aquele que enfrenta e passa pelas aflições. Diga glória a Deus. Ele é o nosso consolador, e só precisa de consolo quem está angustiado e aflito. Vou repetir, o Espírito Santo é o seu consolador. E ninguém aqui precisa ser consolado se está tudo bem, ou não é? Ninguém aqui precisa ser consolado se está com a saúde em dia, se está com dinheiro sobrando, com as contas pagas. Ninguém aqui precisa ser consolado se a família está tudo em ordem. Ninguém aqui precisa ser consolado se cada culto que vem sente a presença de Deus. Então o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Me sentir alegre sem ter falta de nada é a coisa mais fácil do mundo. Eu arrisco dizer que nem precisava do Espírito Santo para isso. Se sentir alegre sem ter problema nenhum, qual é a dificuldade? Agora, quando nós estamos aflitos, angustiados, deprimidos, tristes, desanimados, o Espírito Santo vem para nos animar, o Espírito Santo vem para nos fortalecer, o Espírito Santo vem para nos consolar. Diga glória a Deus. Em momentos de aflição, a nossa maior necessidade é
o Espírito Santo de Deus. Fique de pé, só quem quer buscar o Espírito Santo nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. As consequências de passarmos pelas aflições, um peso eterno de glória, o renovo espiritual e a última delas, o viver por fé. Amém? Versículo 18, olha só. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Independente do que acontece no exterior, que pode ser terrível, nós devemos fortalecer o interior. Nós devemos fortalecer o espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, olha o que Deus fala, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você é daqueles que recuam ou você é daqueles que avançam? Você é daquele que para pelo que está diante dos teus olhos? Ou você é aquele que vive pela fé? E a fé é a firme convicção daquilo que se espera, a certeza daquilo que os nossos olhos não podem ver. Por isso estamos, olha só o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Preste atenção. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Vou repetir, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Andamos por fé e não por vista. Não se trata de fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Se trata de mirar no futuro. Se trata de mirar no eterno. Se trata de mirar em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, irmãos. Que nós saiamos fortalecidos nessa noite. Eu quero convidá-los a buscar o Espírito Santo, a buscar o consolo e o renovo da parte dele nessa noite, em nome de Jesus. Você pode... Eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
deles, e todos foram cheios do Espírito Santo.